E fala galera, beleza? Eu sou o Matheus. Rapaziada, é o seguinte, vamos começar mais uma lista pra vocês aqui no canal, mais uma lista nostálgica de jogos, de uma lista com 15 melhores jogos de um console que marcou muito a nossa infância nos Androids atuais, de forma boa, acessível, que não trave tanto. E o jogo da vez, o console da vez é o PlayStation 1, que essa aqui foi talvez a lista mais difícil de selecionar os jogos, porque o PlayStation 1 tem um lugar bem guardado no meu coração, porque foram muitos jogos que eu joguei nesse console. E acho que depois do PlayStation 2, esse console era o console que eu mais gostava de jogar, né? Tá entre ele, o Nintendinho ali, e o PlayStation 2, né? O PlayStation 2 é top 1, mas esse daqui é um console muito especial. Tem muitos jogos que eu joguei, zerei na infância. Eu nem, sei lá, tirava a roupa da escola quando chegava, sabe? Saía lá jogar. E nem com o PlayStation 2 eu tive isso, sabe? Essa ansiedade de jogar. Então o PlayStation é um console muito especial pra mim. E eu tô fazendo com muito prazer esse vídeo aqui pra vocês, com muito carinho. Espero que vocês gostem dessa lista. E deixa o seu like, se inscreva no canal, né? Comenta aí o que você está achando dessa série de jogos, de emuladores para rodar no celular Android, das minhas indicações dos jogos. E sério, muito obrigado mesmo por todo o apoio, por toda a força aqui no canal que vocês têm dado pra mim. E sem mais enrolação, vamos para o primeiro jogo da lista, porque sério, o PlayStation 1 é maravilhoso, o PlayStation 1 é maravilhoso mesmo. Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal e bora para começar essa lista com um jogo top que tenho certeza que vocês vão gostar. Para começar nossa lista de maneira top, temos aqui um clássico do PlayStation 1, que assim, eu acho que por muito tempo, acho que antes do Astro Bot, né, que é o da nova geração, esse mascote da PlayStation que eles meio que adotaram agora, o Crash foi, assim, definitivamente ali com o Mario Sonic, o seu mascote pro console, sabe? No caso, enquanto o Sonic é da Sega, o Mario da Nintendo, o Crash era pra Sony, para PlayStation, enfim. E esse aqui era assim um jogo muito marcante, porém difícil, que é o Crash Bandicoot. Esse jogo aqui que ele é maravilhoso, suas experimentações. Assim, falando a verdade, eu não joguei muito ele na minha infância, joguei só um pouquinho de nada. Porém, eu trouxe aqui nessa lista porque não tem como falar de PlayStation 1 sem falar de Crash. Tem também o CTR, né, que é o Crash Team Racing, que eu tava muito em dúvida entre escolher esse e o Crash Team Racing, mas pô, tem que trazer esse aqui. Tanto esse, tanto o Team Racing é maravilhoso, são jogos muito bons, marcantes. E temos ali seu modo plataforma de passar de fase, é um jogo muito difícil, tá? Mas também não é aquele desafiador a ponto de você desanimar, não. É um jogo difícil, porém legal, divertido, muito bom. Gráficos até que bem simples, né? Mas é um jogo que vai rodar bem, né? Tá rodando super bem aqui no meu celular. E é um jogo até que leve, né? Todos os jogos aqui são bem leves. E esse aqui é uma maravilha, tá? Então é um jogo maravilhoso para você pegar, zerar e passar bastante raiva. O próximo nossa lista é o game do Toy Story 2. Encontro na lista de PSP, né, o Toy Story 3, que é maravilhoso também, né, que eu joguei bastante no PlayStation 2 e no PSP. Hoje eu quis trazer o Toy Story 2, que é para PS1. E assim, esse jogo aqui, ele se assemelha bastante, até mesmo ao Toy Story 3. Só que eu gosto bastante desse jogo, porque ele tem assim a sua pegada ali bem linear mesmo, de você controlar o personagem de Toy Story, né, o Buzz. Eu não sei se pode controlar, sei lá, o Woody ou outros personagens da saga Toy Story, mas ali nesse começo você joga com o Buzz Lightyear, né, que tem todas essas habilidades de pular, de planar ali com suas asas, de atirar também. Tem até a câmera em primeira pessoa no tiro ali, e é bem legal. É um jogo bem desafiador, bem bonitinho, e é um game que eu gostei bastante porque você pode andar pela casa ali dos brinquedos, sabe? A casa do Andy, toda aquela história do Toy Story 2, do filme mesmo, e vale muito a pena conferir esse jogo para você que não conhecia. E para você que conhecia, comenta aí se realmente é um jogo difícil ou se é um jogo mais legal, bem mais casual, sabe? Porque, sério, eu quando joguei um pouquinho esse jogo, gostava bastante dele, queria ter jogado mais, queria ter zerado ele, mas infelizmente não consegui. Mas é um jogo muito legal e tá aqui uma indicação para você que não conhece ele e que vale muito a pena jogar. Outro game muito legal também de plataforma, de você passar de fase ali, é o Jack Chan Stunt Master. Acho que o Jack Chan tem... Todos os jogos que o Jack Chan tem ali são jogos muito espetaculares, sabe? Mas esse daqui é muito legal por ser um jogo bem pensado, por ter aquelas capturas de movimento mesmo, tipo estilo Mortal Kombat, sabe? Que você tem ali atores reais, né, fazendo movimentos para botar no jogo, com Mortal Kombat, né, os antigos. E esse aqui não é diferente. Temos aqui o próprio Jack Chan, o ator mesmo, né, que tá fazendo muito sucesso lá com seus filmes e ascensão de luta, de karatê, artes marciais, fazendo um jogo para PlayStation 1 com movimentos ali, né, bem capturados. E esse jogo aqui ele é maravilhoso. Acho que vocês conhecem esse jogo, não tem muita apresentação, né? E para você que não conhece, é um jogo que vale muito a pena. Tem ali sua jogabilidade bem legal, bem divertida, não é tão difícil.
E tem um Jack Chan ali bem engraçadinho, sabe, bem pequeno, correndo ali. Tem ali seus puzzles, tem as suas dificuldades para você jogar, passar de fase. Enfim, é um jogo muito bom. Esse jogo aqui vale muito a pena você conhecer, que você que não conhecia. E é um clássico do Play 1. Para você que não jogou Play 1 ainda até os dias de hoje, vale muito a pena começar por esse, porque esse aqui vai te prender do começo ao fim. O segundo da nossa lista é o Legacy of Kain Soul Raven. Acho que é assim que se fala em inglês. Me perdoe, meu inglês não é tão bom. Mas esse jogo aqui eu admito que não joguei ele na infância, né? Não joguei muito ele assim. Porém, é um jogo que todo mundo que já jogou ele, ou pessoas assim que é muito aprofundado no PlayStation 1, falam que esse jogo aqui ele é muito, mas muito clássico, né? Apesar de eu não ter jogado no PlayStation 1 na minha infância, mas é um jogo que tem toda uma lore, tem uma jogabilidade bem legal, é bem estilo hack and slash, né? Aquele estilo de passar de fase, bater nos inimigos ali. E assim como essas ROMs e outras ROMs que eu trouxe aqui na lista, todas elas, ou a maioria delas, são dubladas ou legendadas em português do Brasil, tá? Eu consegui aí achar todas essas ROMs aqui por esse site, né, que tá aparecendo aí na tela, que são um site ali que disponibiliza esse patch, né? E esse jogo aqui, ele tá dublado em português do Brasil. Então, para você que já jogou e quer entender melhor a história, né? Para você que não entendeu, baixa esse jogo com essa ROM dublada, porque vale muito a pena, né? O gráfico é bem bonito do jogo, envelheceu muito bem, tem uma história bem legal ali, bem complexa, e é um jogo que eu vou pegar para jogar porque eu me interessei bastante nele, né? Achei uma história bem legal, bem até desafiadora e interessante. Esse universo aqui vale muito a pena dar uma olhada, dar uma conferida, porque é bem rico, sabe? O próximo não seria é um game de kart, né? Eu acho que toda a lista que não tem um jogo de kart, não tem jeito. Porque assim, nos anos 90, no PlayStation 1, Super Nintendo, sempre tinha um jogo de kart que fazia muito sucesso, né? Tinha o Crash Team Racing, Mario Kart, esse daqui também, PlayStation 1. Então não tem como falar de jogos antigos se não falar de jogo de corrida e não ter kart, né? Então é obrigatório. E esse aqui é o Looney Tunes Racing, que assim, no PlayStation 1, mano, esse jogo aqui ele é muito, mas muito legal. Sério, eu gostava bastante dele e do Corrida Maluca, sabe? O PlayStation 1 era esse o Crash e o Corrida Maluca PlayStation 1 que eu mais jogava. E aí tem os personagens do Looney Tunes, pra você que gosta, tem o Patolino, tem o Pernalonga, tem todos os personagens, tem ali os power-ups pra você atirar nos seus inimigos, tem as fases, que provavelmente deve ser fases dos desenhos, sabe? Que pra quem assistiu, pra quem é fã, vai gostar bastante desse jogo. Tem a jogabilidade bem fácil de se jogar também, e é um jogo muito nostálgico, é um jogo que você que não conhece e que gosta de jogos de kart, vale muito a pena, porque é um jogo bem completo, né, com personagens ali da saga Looney Tunes. E pra você que já jogou e quer matar a saudade desse jogo, comenta aí se você jogava esse jogo e gostava bastante dele, porque eu, sério, amava de paixão. É um jogo que eu tava jogando aqui, relembrando o passado, nossa, era muito bom. É um game que dispõe apresentações também, né, que é o Resident Evil 3 Nemesis. Esse game que ele é maravilhoso, né, tem aí até muitos falam que é o chefão mais icônico de toda a saga Resident Evil, né, de todos os tempos, que é o Nemesis, né? Isso aí não tem discussão, é um vilão mais imponente da franquia. E assim, é sensacional esse jogo, né? Tem aí a Jill Valentine, né, que é a protagonista do jogo. Tem ali seus gráficos também muito bonitos. Eu acho o jogo bonito também, né? Sei que a gente pode achar meio que serrilhado e tal, mas as cutscenes são muito legais também desse jogo. A jogabilidade ela pode ter envelhecido um pouco estranha ali, né, de você virar o personagem. A jogabilidade eu não gosto tanto também, mas é um jogo que, se você aprender, pegar a jogabilidade, você consegue jogar, porque é um jogo que tem muito potencial, né? Tinha potencial demais naquela época. É um jogo que deu esse gosto, né, de survival horror pra saga do Resident Evil, como tínhamos no 1, no 2 e no 3 não é diferente. O segundo é o game de corrida de moto mais radical que você vai ver na sua vida, né? Pelo menos que eu jogava naquela época, gostava bastante, que é o Road Rash. Esse jogo aqui que era um game mais tipo arcade, mais divertido para você jogar e desestressar, que é um jogo onde você pode, no meio da corrida ali, bater no seu oponente, né, como forma de estratégia para você ganhar a corrida, né, usando cacetete, pesadas, enfim, é um jogo muito legal mesmo, apesar de ter gráficos bem simples, né, um 2D/3D, não é totalmente 3D, não é também muito 2D, mas é um jogo muito legal, um jogo mais radical, fora da curva, né, muito legal saber que naquela época já tinha jogos assim bem ousados, bem diferentes, sabe, com uma proposta bem mais para você se divertir, né, com a galera, com amigos. E é um jogo muito legal pra você que não conhecia ele. É um jogo até um tanto famoso no PlayStation 1. E quando eu tava fazendo essa lista aqui, eu vi essa foto na capa dele e falei, nossa, mentira que eu achei esse jogo. Esse jogo aqui ele era maravilhoso quando eu jogava na minha infância. E eu
Eu joguei ele aqui de novo, foi um flashback total. Então esse jogo aqui é maravilhoso, vale muito a pena você ter uma chance, porque é um jogo muito fora da curva e muito divertido de se jogar. O segundo é o game do Silent Hill 1, né, o primeiro Silent Hill para PlayStation 1 que temos. E esse jogo aqui ele é maravilhoso, né, por a sua atmosfera densa, né, meio ao gelo, ele entrando ali, né, nessa cidade Silent Hill, que é muito difícil de se sobreviver, né, e tem uma história bem legal. O pai ali tá procurando a filha, que se chama Cheryl, só que eu esqueci o nome do protagonista, agora não me veio à mente. Mas é um jogo que é referência no PlayStation 1, principalmente para a questão de terror, é esse e o Resident Evil. Muita gente fala que o melhor jogo de Silent Hill de todos é esse e o Silent Hill 2, né? E é um jogo muito legal. Eu tô jogando até a versão que saiu pro PlayStation 2, sabe? Que, se não me engano, é a mesma história desse daqui, só que com gráficos melhorados, né? Outra mecânica, jogabilidade ali em terceira pessoa. Esse daqui, a câmera é um pouco mais isométrica para cima, mas vale muito a pena dar uma conferida nele, porque é uma referência pro PlayStation esse jogo também. Principalmente para você que gosta de terror, vale a pena, porque é obrigação, né? Silent Hill, principalmente os antigos, eram muito legais e davam muito medo. O próximo é o Siphon Filter. Esse jogo aqui que ele é muito bom, mas muito bom mesmo. E o que chama mais atenção nele, pelo menos pra mim, é a sua jogabilidade, que você vê como o personagem se movimenta. É uma jogabilidade que, para aquela época, eu acho que era bem fluida mesmo. A forma como você atira, o cenário em si, a história, sabe, bem compacta. É um jogo muito legal que, quando eu jogava na minha infância, eu não entendia nada de história, de complexidade. Só eu entendia que o jogo era muito divertido. Tem também seu modo co-op ali pra jogar contra o seu amigo, o X1, você poderia atirar também. E é um jogo muito bacana. Também tem para PlayStation 2, né, outras versões de outros jogos dessa saga. E que, sério, esse jogo aqui ele é uma referência para PlayStation 1. Para você que não jogou, vale muito a pena também conferir, conhecer esse jogo, porque tem toda a sua mecânica bem inovadora para PlayStation 1. Então vale muito a pena conhecer Siphon Filter. O segundo é um game que deu início à franquia das histórias da Lara Croft, né, que é o Tomb Raider 1, o primeiro Tomb Raider para PlayStation 1, né, que muita gente fala que é o Tomb Raider quadradão e tal. Mas não se engane, né? Esse jogo aqui era muito legal, bem desafiador, seus puzzles. Para aquela época ter um jogo assim, sabe, com uma mulher protagonista também, sendo um ícone naquela época, porque tinha toda uma história para esse jogo. É uma mulher ali, caçadora de tesouros, em meio às cavernas, com inimigos ali, com animais selvagens, como ursos, por exemplo. Com gráficos bem simples, porém com a jogabilidade bem pensada. Eu gosto bastante da jogabilidade desse jogo. E que tem até para celular também, né? Uma versão para Android, que eu não sei nem se tem mais na Play Store. Mas no PlayStation tá rodando super bem, não tá travando. Então vale muito a pena você conferir essa versão, né? Que é a primeira versão, a versão nostálgica. Na minha infância eu não cheguei a jogar ele, não conhecia Tomb Raider. Mas depois que eu cresci, né? Joguei no PlayStation 2, conheci bastante. E então vale muito a pena conferir esse jogo, porque é um jogo que deu início, né, a uma saga tão famosa que temos hoje, né? Que é o Tomb Raider. Os 1900 é o game do PES para PlayStation 1, que é o Win Eleven, né? Naquela época a gente não chamava de PES, chamava de Win Eleven. No PlayStation 1, não era Pro Evolution Soccer, sabe? E assim, eu sei que tem um FIFA PS1 também, mas assim, falar de futebol no PS1 não tem como falar de Win Eleven, cara, não tem como. Esse jogo que ele é maravilhoso, tem as seleções ali, tem até os clubes também. Eu achava que só tinha seleções, mas não, tem os clubes também. Esse aqui também tá com um patch meio que em inglês, né? Você vai entender algumas coisas ali do menu, porque é um jogo originalmente do Japão. Então, se você for baixar o original, é tudo xing-ling, você não vai entender nada no menu, você não vai entender nada pra onde é que vai. Mas esse jogo aqui, ele tá completinho, tem legendas em inglês para você entender melhor. A jogabilidade até os dias de hoje é muito legal, é bem fluida, você pode aumentar a velocidade do jogo para ficar bem mais rápido, né, comparado aos futebols de hoje em dia. E foi aqui que tudo se iniciou, sabe? É até uma certa satisfação saber que eu e muitas pessoas viveram essa época, né, se divertimos bastante com esse jogo, que infelizmente hoje é futebol e o UFC só tá mais por ganância, né? Não tá mais pelo gosto de fazer a gente feliz como era antigamente. Tudo hoje é só por dinheiro, né? Infelizmente. Mas com os emuladores a gente tem essa oportunidade de mudar e jogar jogos por amor e não só por dinheiro das empresas, sabe? Então, Win Eleven é um prato cheio. E pelo menos esse é o game que acho que pra mim é o melhor jogo de PlayStation 1 que eu jogava.
tá entre esse e o Win Eleven, né, que é o PES, o antigo, que eu ainda vou trazer nessa lista, que é o Spider-Man 1, né, o primeiro jogo do Homem-Aranha em 3D, né, em modo tridimensional. E esse jogo aqui ele é muito bom, acho que todo mundo que teve PlayStation já jogou esse jogo, né, esse aqui eu tenho certeza. E dispensa apresentações, né, galera? Esse jogo aqui ele tem gráficos muito bonitos até os dias de hoje, tem cutscenes muito legais, tem uma história bem legal, que eu gosto bastante da história desse jogo. Tem ali o seu vilão principal, tem os vilões icônicos, tem personagens da Marvel aparecendo aqui nesse jogo. Uma jogabilidade bem fácil de você pegar, uma história bem divertida, bem legal de você jogar ali, não é enjoativo, é um jogo que você também mata a saudade jogando. E toda vez que eu posso jogar ele, zerar ele de novo, eu consigo passar boa parte do meu tempo jogando ele, porque é um jogo muito bom de você pegar, jogar, pra você que já jogou várias vezes e para você que não zerou ainda e quer zerar pela primeira vez, vale muito a pena. Não sei se é o game que, assim, naquela época era o principal adversário de Twisted Metal, que eu até pensei em trazer para essa lista, só que para mim, no PlayStation 1, esse jogo aqui ele marcou mais que Twisted Metal, né? O Twisted Metal no PlayStation 2 é super famoso, a gente conhece bastante, né? No PlayStation 3 também teve sua versão, mas no PlayStation 1, esse aqui reinou, na moral, esse jogo aqui é muito bom, que é Vigilante 8. Nossa, esse jogo aqui é muito legal, sério, para mim, acho que é um dos melhores jogos de destruição, não só de carros, mas também de modo competitivo contra o amigo ou contra a máquina também, que você vai encontrar num cenário antigo, sério, Twisted Metal, esses jogos assim antigos, competitivos, esse daqui pra mim é o melhor. Vigilante 8 ele é maravilhoso, você tem ali os carros com armas, armamentos, sabe, mísseis teleguiados e com oponentes aí meio arenas bem diferenciadas. Esse jogo ele é muito bom mesmo, vale muito a pena conferir. Tem até um modo primeira pessoa dentro do carro, sério, isso aqui ele é maravilhoso, cada personagem tem a sua habilidade, é um jogo bem desafiador, bem difícil, porém bem divertido. Nossa, esse jogo aqui é maravilhoso, cara, eu gostava bastante de jogar ele na minha infância. E pra você que não conhece, dá uma chance, cara, dá uma chance porque você não vai se arrepender. Mas o Não Sei Se é um game também de aventura muito legal, muito bom de você pegar pra zerar, que é o Xena Warrior Princess. Xena era uma série televisiva dos anos 2000 que fez muito sucesso, passava também na Record. Eu assisti também pouco o Xena, mas o que eu assisti de Xena eu gostei bastante, que lembrava muito a Mulher Maravilha, sabe, que é uma guerreira ali, que lutava contra os inimigos, era uma guerreira bem destemida e que tinha um jogo para PS1 também muito legal, muito bacana. Todo mundo que tinha o PS1 aqui na minha região jogava esse jogo e que eu fico até com tristeza, porque não temos nada de Xena hoje em dia. Quem é dos anos 2000 vai lembrar que Xena era bem nostálgico naquela época, estava na Record e tal, e que tinha um jogo de PS1 e que hoje em dia ninguém fala mais nada, né? Não tem nem jogo de Mulher Maravilha, nem nada do tipo. Hoje tá só um limbo de Xena, de personagens desse estilo, sabe? Protagonistas femininas no mundo dos games que faziam sucesso naquela época e que hoje em dia tem ainda mais, né? Antes era aquela coisa mais, sabe, mirabolante e tal. Então Xena é um jogo muito legal, muito bacana. Pra você que não conhece, eu recomendo demais, porque envelheceu muito bem, inclusive, né? Porque os seus gráficos ali são muito bonitos. Você não gostaria para fechar com chave de ouro é o Castlevania Symphony of the Night. Esse jogo aqui que ele é um marco para a franquia Castlevania e diz ser o melhor jogo da franquia Castlevania de todos os tempos. Eu tenho uma admiração por essa franquia Castlevania, quero começar por algum jogo, porém muitos me recomendaram começar por esse Castlevania aqui. Eu fiquei até surpreso, achei que eles iam mandar começar pelo Nintendinho, sabe, que era uma coisa assim mais talvez menos desafiadora, mas eu acho muito difícil ser bem desafiador, porque o Nintendo era muito difícil. Mas esse daqui é muito legal, tem uma trilha sonora muito bonita, eu ouvi um pouquinho dela aqui, gostei bastante. Tem ali também as frases bem frenéticas, sabe, e sprites muito bonitos mesmo. É um dos gráficos mais bonitos de PS1 que eu já vi, apesar de ser 2D. E o protagonista é muito legal, muito bacana o visual dele, sabe? E o vilão final ali, o Drácula também. É um jogo muito legal, com fases também bem desafiadoras. E pra fechar com chave de ouro, não poderia ser diferente, né? Castlevania, que marcou a infância de muitos aí, que vem marcando muitos jogos até os dias de hoje, e que muitos consideram esse o melhor Castlevania de todos os tempos. Fecha a nossa lista com chave de ouro.
Essa é a minha lista de jogos nostálgicos aí, né? 15 melhores jogos nostálgicos para você jogar no seu Android. Dessa vez foi o PS1. E assim, foi uma lista que eu fiz com bastante carinho, né? O Matheus, melhor, o Nerd Nostálgico, ficou muito feliz por fazer uma lista de um console que marcou muito minha infância, sabe? Eu gostei bastante desse jogo, melhor, dessa lista de jogos. Eu espero que vocês tenham sentido essa emoção de trazer a nostalgia e a alegria da infância para um vídeo para vocês. Então, muito obrigado mesmo. Esse aqui é o nosso cantinho da nostalgia. Essa lista está sendo muito legal de fazer. E deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí, né, os seus 15 melhores jogos de PS1 para vocês que gostaram bastante desse console. E muito obrigado mesmo por ter ficado até aqui. Muito obrigado mesmo por estar se inscrevendo no canal, por estar comentando. Eu estou gostando bastante do feedback de vocês. E é isso, até a próxima. Aqui é o NerdTK, tamo junto.